Olá, bem-vindos a mais um papo com o gestor aqui na Rio Claro Investimentos. Meu nome é Pedro Jobim, estou aqui com o nosso gestor Márcio Lima. Hoje é dia 7 de março de 2022, nós vamos falar sobre o fechamento do mês de fevereiro. É mês histórico, parecia que a gente ia começar a diminuir um pouco a volatilidade que vinha de janeiro com o aumento de juros nos Estados Unidos e finalizamos o mês com o início da guerra na Ucrânia, que trouxe novidades e uma volatilidade imensa nos mercados ao redor do globo. E vamos conversar um pouco sobre como isso afetou as nossas carteiras aqui na Rio Claro Investimentos. Márcio, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo, né? A gente finalizou o mês aí com o início da guerra na Ucrânia, trouxe muita volatilidade, muita coisa acontecendo no mercado. Bolsas internacionais caindo, a bolsa brasileira subindo. Queria que você comentasse um pouco os motivos por que isso aconteceu. Bom, a gente termina o mês, né, com a eclosão da guerra. Inicialmente achavam que não teria guerra, que seria ruim para todo mundo, e aí acabou acontecendo. E o que a gente vê é basicamente uma pressão inflacionária muito grande por conta das commodities. A Rússia, como maior produtor de gás natural, a gente viu o petróleo subindo bastante, e isso obviamente tem consequências no mundo todo. O petróleo é muito utilizado para diversas coisas, não só combustível, então a gente acaba sentindo os efeitos disso. E então, quando a gente fala de bolsa, se a gente for olhar para os Estados Unidos, por exemplo, a gente já vinha com a Bolsa dos Estados Unidos tendo um reajuste de preço com esse aumento de juros que eles vão ter aí, provavelmente 0,25. E depois, com a eclosão da guerra, a Bolsa começa a cair mais, né, com toda essa insegurança e incerteza no mundo todo. E aí no Brasil, a gente tem um movimento um pouco inverso. E por que isso? Né? Quando a gente olha para o capital que pode vir para emergentes, que está separado ali para os emergentes, a gente começa a ver agora o Brasil como uma possível oportunidade, caso a gente faça o dever de casa, em termos de consolidação fiscal, e se a gente conseguir lidar bem com essa inflação que vem pressionando no mundo lá fora e que também pressiona a gente, é muito provável que venha mais dinheiro, inclusive, para o Brasil, né? Então a gente vê uma bolsa performando bem, a Petrobras performando bem com essa alta do petróleo, ela se beneficia disso, a Vale se beneficia com a alta também dos minerais. Então, como elas têm grande participação no índice, a gente vê o índice se beneficiando toda essa confusão mundial, né? Agora, é muito importante lembrar que isso não é para sempre, a gente precisa de fato fazer o dever de casa aqui dentro, e aí a gente consegue sim ser um lugar em que o dinheiro vai vir. O dinheiro ali que estava voltado para emergentes até pode vir muito rapidamente para o Brasil e vai beneficiar bastante a gente. E aí, falando de Europa, naturalmente os índices lá fora caíram também, né? A gente tem o Eurostoxx 600 caindo 3%, basicamente, com toda essa incerteza, né? Porque uma guerra é muito imprevisível o que pode acontecer no decorrer dela, né? E ao mesmo tempo a gente viu alguns ativos de hedge que antes não estavam fazendo tanto efeito nas carteiras, agora voltando, revivendo em um cenário um pouco mais volátil, como o ouro, por exemplo. O ouro voltou a subir, fechou um mês 1,5% positivo. Em dólares, né? Em dólares. Com toda essa certeza, né? Então o pessoal de fato indo para ativos que se beneficiam de uma alta inflação, como então commodities e ouro mesmo. E realmente, assim, eu acho que é uma coisa bem interessante, né? A China já vinha saindo ali da carteira de muitos grandes investidores por causa da crise imobiliária que estava acontecendo no ano passado, e agora a Rússia praticamente sendo cancelada do mercado financeiro, não é mais uma opção de investimento de ninguém no mundo desenvolvido, o que sobra ao Brasil para a gente começar a investir. Então, mostrar um pouquinho só do impacto dessas quedas na parte internacional das nossas carteiras, né? Todos os nossos clientes têm uma parte significativa da carteira, como todo brasileiro deve ter, em ativos dolarizados, mas esse mês foi tanto ruim na bolsa no mundo desenvolvido como um todo, como também foi ruim, né, para o dólar, bom para o real, bom para nós brasileiros. Então, somando aí a queda dos ativos dolarizados com a queda do dólar, a gente teve uma performance ruim nos ativos internacionais,
mas em compensação teve uma performance boa aí nos ativos brasileiros, né? A gente tem aí já desde o ano passado a parte de renda fixa rendendo muito melhor, principalmente a parte pós-fixada que a gente tem em todas as carteiras, e é a maior parte de todas as carteiras, com juros mais altos. Os juros continuou subindo ao longo desse mês, né? O que puxa alguns tipos de ativos para baixo, principalmente os fundos imobiliários e os títulos pré-fixados, mas isso também traz mais oportunidades aí que a gente vem observando, nossa principal estratégia para investir em ativos pré-fixados com juros mais altos. Exatamente, a gente vem tendo uma estratégia já de reposicionamento para tentar pegar essas oportunidades de juros mais altos, né? Então a gente está muito de olho, acha que os juros ainda têm espaço para subir um pouco mais, principalmente com essa pressão inflacionária que está vindo aí, que a gente está sentindo, o mundo todo está sentindo. Então a gente está bem de olho, acompanhando de perto para tentar pegar ativos ali que com uma curva um pouco mais estressada possam dar oportunidades muito boas para os nossos clientes. E eu queria que falasse um pouquinho também do dólar, né? Caiu perto de 3% no mês de fevereiro. A gente está falando hoje no dia 7 de março, né? Já caiu bem mais até durante essa semana. Quais são as perspectivas? A gente sabe que é muito difícil precificar e falar do futuro da moeda, mas com essa entrada de dólares aqui no Brasil, quais são as perspectivas? É isso, né? A gente tem dois cenários. O cenário mais otimista, que é o que a gente vem falando, é a gente fazendo o dever de casa, o Brasil fazendo o dever de casa em termos de consolidação fiscal. E aí ouso dizer que, independente de quem ganhe lá na frente a eleição, por ser um ano eleitoral também existe essa incerteza, né? Mas a gente fazendo o dever de casa, por conta dessa conjuntura toda no mundo, é bem possível que tenha mais fluxo de capital estrangeiro entrando. E isso vai pressionar o dólar para baixo, fazer com que o real se valorize, e isso seria muito interessante para a gente, né? Então, até isso daí, o dólar indo para baixo, existe um efeito que ele passa para os insumos que gera mais inflação, então diminuiria esse efeito também, ajudando no combate à inflação. Então, seria bem interessante. Perfeito. Então, passando só um pouquinho mais rápido pelos índices, né? A Bolsa Brasileira subiu 0,9% em fevereiro, já vinha de uma alta grande em janeiro, principalmente puxado pelas empresas de commodities, como o Márcio falou. IFIX caiu aí mais 1,3%, que são os fundos imobiliários, subiram muito em dezembro, caíram um pouco mais em janeiro e fevereiro, mas ainda estão, se você pegar ali o consolidado desses meses, tendo uma boa performance, depois do choque que eles tiveram ao longo de 2021, por causa do aumento do juro bem acima do esperado. CDI em torno de 0,9%, então a gente já está bem perto aí de ter 1% ao mês com investimentos pós-fixados muito simples. E o Tesouro pré-fixado, IPCA, ainda em queda com aumento de juros ao longo desse mês, principalmente aí com o estresse mundial e também aqui no Brasil. É um pouco dos ativos atrelados ao Brasil, né? A parte de renda fixa vem rendendo bem melhor, tende a continuar isso, né? A gente tem mais... Qual é o aumento contratado para a próxima reunião do... Provavelmente mais 1% de aumento contratado, né? E isso é muito interessante porque a gente utiliza essa parte pós que segue muito de perto a taxa do CDI, a taxa Selic, como uma base da nossa carteira, né? E aí alguns ativos que vão dar um pouco mais de volatilidade ali para a gente conseguir um retorno maior. Então esses ativos, como Constância, o 20, que são atrelados à bolsa, são atrelados a câmbio, a gente tem ali eles performando, quando a gente vem para o Brasil, né, performando bem, fazendo com que a gente tenha esse balanceamento com os ativos que a gente viu ali tendo um reajuste lá fora. E aí eu acho que é interessante falar aí do item ali, o dividend yield dos fundos imobiliários, eles estão cada vez mais atrativos, ali com a nossa carteira, que é bem conservadora, já está ali perto de 0,75, que é uma renda, para quem principalmente já está no momento de geração de renda, bem interessante em relação a ativos, né? Principalmente quando a gente compara, por exemplo, quem já tem experiência com aluguel de imóveis, é muito difícil você conseguir alugar um imóvel, te dê 0,75% líquido do valor do imóvel, e os fundos imobiliários têm uma série de vantagens em relação a eles. E vão ficando cada vez mais atrativos, né? Então esse 0,75 tende a subir um pouco mais com essa queda deles. E lembrando, né, que como você bem falou, que é livre de imposto de renda, então de fato é uma renda bem interessante. E agora só aquele quadro que a gente já mostrou da última vez, mostrando um pouco qual é o range ali da variação das nossas carteiras. Cada cliente tem uma carteira um pouco diferente do outro, né, dentro do perfil, dentro das particularidades de cada um, mas a gente tem percentuais que variam dentro dessas estratégias. Então, a renda fixa varia entre 40% e 75% da carteira dos nossos clientes está sempre
posicionada ali em renda fixa pós-fixada, que rendeu bem. Isso vai agregar ali um rendimento no todo da carteira ali de 0,32% a 0,6% no mês de fevereiro. A mesma lógica serve para os outros ativos, né? A parte de dólar, fundos imobiliários e ações nos Estados Unidos e em outros países caiu quase todas as carteiras, enquanto a parte de ações e pré-fixado aqui no Brasil tem nos nossos ativos uma rentabilidade positiva, assim como o ouro, que não subiu tanto em reais, mas também subiu em dólares. A gente teve uma performance ali no pior cenário possível, né? Não tem nenhuma carteira que tem só o mínimo de cada um para ter o pior cenário possível, 0,5%, e no melhor cenário possível, 0,85% nas nossas carteiras mais conservadoras, né, que tem aí já há algum tempo superado as mais agressivas, mas claro que no médio e longo prazo a volatilidade tende a se pagar, embora nesses momentos seja um pouco pior. Exato, é natural que para carteiras mais arrojadas a gente tenha uma volatilidade maior, e nesse cenário que a gente vive no mundo, cenário de muita incerteza, elas obviamente vão ter um ajuste maior ao cenário, mas de qualquer forma a gente vem performando muito bem em um cenário de muita incerteza, em um cenário de muita volatilidade. A gente vem trazendo retornos aí muito estáveis para a carteira do cliente. Fantástico. E queria saber, só para a gente encerrar, quais são as perspectivas agora para esse mês de março? Sei que vai ser um mês, poderia ter um mês mais tranquilo, mas agora a gente tem guerra que pode trazer surpresas. Parece que a gente está num mundo muito diferente, né? Toda vez que a gente fala, as surpresas não acabam. O que a gente pode esperar para março, tanto no Brasil quanto no mundo? Aqui a gente vem trabalhando muito mais conservador, né, a partir desse cenário todo. O que a gente tem que ficar de olho agora são nas sanções que os países vão colocar na Rússia, mais sanções. Já estão falando sanções, inclusive, sobre o petróleo. Então isso, de novo, vai gerar mais inflação, vai gerar mais incerteza e escassez com relação às commodities, né? Então, não só isso, a gente já vê também fertilizantes, então isso aí já está chegando em alguns pontos ali do campo. O que a gente vê nesse cenário que está é uma possível escassez de todas essas commodities, isso vai gerar mais inflação. E aí a gente vai ter que olhar com muito cuidado como os governos vão reagir a isso. Se de fato vão subir a taxa de juros ou não, como é uma inflação muito pautada pela oferta, na hora que essa oferta volta, é natural também que os produtos, os insumos voltem a ser negociados e a inflação se dissipe. Então, os bancos centrais agora eles têm que ter muito cuidado ao manejar a política monetária para que eles não passem demais do ponto. E aí isso começa a afetar a economia real, restringindo muito a atividade, né? Então a gente está muito de olho com relação a isso. A gente continua muito conservador, continua aproveitando as oportunidades que aparecem tanto em commodities quanto nos ativos de hedge, como o ouro, por exemplo, e na renda fixa, que aqui dentro no Brasil a gente tem uma perspectiva aí dela subir um pouco mais e a gente se aproveitar dessas oportunidades. Essa foi mais uma conversa com o gestor. Muito obrigado, Márcio. E até mês que vem. Fiquem de olho aí nas redes sociais da Rio Claro, que estaremos cada vez mais criando conteúdos interessantes para vocês.